Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Mais um momento de oração, mais um momento em que nos encontramos aqui com a graça e a presença de Deus para rezar, colocar diante de Deus a nossa vida, pedir que o Senhor cada vez mais esteja junto de nós. Bem-vindo, bem-vinda para nosso momento de oração e queremos colocar diante de Deus a nossa vida, colocar diante de Deus esse momento que nós estamos começando de oração para pedir toda a presença, toda a força de Deus sobre nós, sobre a nossa vida. E a gente vai rezar hoje com 3 dimensões tão importantes da fé da Igreja Católica. Hoje nós vamos rezar e Jesus vai nos falar da importância da oração, do jejum, e também da caridade, ou da esmola, ou ajudar o outro, cuidar o outro, estar pertinho do outro. E com certeza, tudo isso deve ser feito de coração e não para aparecer. Tudo isso deve ser feito de coração. Porque quando a gente coloca o coração, quando a gente faz as coisas de coração, as coisas elas dão muito certo. Então nós vamos hoje aqui nos encontrar para pedir essa presença tão linda, pedir essa presença tão maravilhosa de Deus sobre nós, sobre a nossa vida. Vamos pedir que o Senhor cada vez mais nos ajude, cada vez mais nos ampare. E Ele sempre vai fazer isso. Então, que o seu dia seja abençoado, que você esteja bem, que todas as coisas hoje concorram para o bem na sua casa, na sua vida, aonde você está. Eu rezo por você. Eu peço que Deus cuide de você, peço que Deus coloque a mão sobre a sua casa, sobre a sua família. Protegido, amparado, fortalecido pelo Senhor, que você seja hoje. E vamos pedir mais uma vez essa presença única e verdadeira do nosso bom Deus sobre cada um de nós. E Ele vai ajudar, e Ele vai colocar a mão, e Ele vai sempre estar muito pertinho de cada um de nós. Quero te convidar a rezar junto comigo a oração ao Espírito Santo. Quero te convidar a rezar juntos esta oração pedindo sempre muita força, muita graça, muita proteção. E que o Senhor nos ajude sempre e cada vez mais. Reze junto aí onde você está, dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que esta oração, que essa força do Espírito Santo chegue até você, chegue até tua casa, chegue até teu ambiente de trabalho e toque cada vez mais o teu coração. E ao tocar o teu coração, te fortaleça, te inspire e abra todos os teus caminhos. Um bom dia a você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. E vamos então, se você quiser compartilhar, marcar alguém, fique bem à vontade. Com o sinal da Santa Cruz que nós vamos agora realizar, eu peço que Deus se faça presente na tua casa, na tua vida e na tua família. Com o sinal da Santa Cruz que vamos agora realizar, eu peço que o Senhor visite teu ambiente de trabalho,
todos aqueles que você tem no teu coração. Leve essa proteção, leve essa bênção. Cuide de você, proteja a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja esse Deus maravilhoso que hoje está aqui nos reunindo, nos colocando em oração. E hoje a palavra de Deus vai nos convidar a gente fazer o bem, ser justo, ser um homem, ser uma mulher de oração, sem querer aparecer, mas ser um homem de oração, ser uma mulher de oração, ser uma pessoa boa, justa, sem querer os holofotes. Porque quando a gente quer os holofotes pra gente, quando a gente quer que tudo gire, sempre ao nosso redor, a gente acaba estragando tudo. A gente acaba sendo egoísta, a gente acaba muitas vezes achando que a gente é o centro da atenção, a gente acha que tudo precisa ser como a gente quer. E não precisa ser assim. Então nós vamos hoje colocar diante de Deus a nossa vida, nós hoje vamos pedir que o Senhor venha sempre cuidar de cada um de nós. Evangelho de hoje, ele vai se encontrar, hoje a igreja celebra São Luís Gonzaga, padroeiro da juventude, padroeiro dos seminaristas, e que a história e a inspiração de São Luís Gonzaga nos ensine a dar o nosso melhor para Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1 ao 6, versículo 16 ao 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando você rezar, não seja como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando você rezar, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando você jejuar, não fique com o rosto triste como fazem os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém,
Quando jejuares, perfuma a tua cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que viu o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E é aqui, meu irmão, é aqui, minha irmã, que reside o segredo de uma vida espiritual bem vivida. É aqui, nestas 3 passagens que Mateus nos traz. A oração, ela sempre nos fortalece. A oração sempre nos mantém de pé. A oração sempre faz a gente seguir em frente. A oração, ela dá tanta força para cada um de nós que a gente não pede quando a gente reza. Quando uma pessoa está rezando, uma pessoa está conversando com Deus. Quando uma pessoa está rezando, na verdade, ela está sentada junto de Deus. Quando uma pessoa ela está rezando, pertinho dela, do seu lado, está toda a força e a presença do Altíssimo. Por isso que a gente não pede para Deus somente nos livrar, de males, perigos, provações. É por isso que a gente não pede para Deus nos livrar, disso, daquilo, para que o nosso fardo seja mais leve, algo parecido assim. Não somente isso. Quando a gente reza, a gente pede que o Senhor nos fortaleça cada vez mais. Por que a gente pede essa força? Por que a gente pede a fortaleza de Deus sobre nós e sobre a nossa casa? Porque você sabe que a vida, ela é uma caixinha de surpresa. Ora, ventos são favoráveis, ora, são desfavoráveis. E você sabe que a vida por si só, ela traz coisas boas e bonitas, como também ela traz as suas adversidades, suas complicações. Mas é justamente aí. O que a oração faz? A oração faz com que a gente esteja pronto para a batalha. A oração faz para que a gente a oração nos prepara para que a gente esteja pronto para colher nossas conquistas. A oração faz com que os ventos favoráveis sejam usados para a gente progredir cada vez mais. A oração faz com que você traga perto de você todas as condições para você seguir sempre muito forte, muito feliz. E Deus vai preparando isso. E Deus vai fazendo com que todas as coisas sempre deem muito certo. Agora, a oração, quando é feita para aparecer, aí que vem Jesus, diz que a gente não pode ser hipócrita, A gente não pode ser hipócrita. E aí vem, hoje a história do jovem São Luís Gonzaga, que fazia tudo de coração, tudo por amor, sabe? Fazia tudo de coração, tudo por amor, colocando diante de Deus a sua vida, sabe? Aí vem essa história desse jovem que, quando ele rezava, ele sentia uma força tão grande, ele sentia uma paz tão grande, ele sentia uma vontade tão grande de transformar a vida de quem estava perto de você, que ele mudou a história, mudou a história daquele vilarejo, daquele local onde ele estava. Então, quando a gente reza, a gente sempre vai trazer Deus para pertinho de nós. Mas atenção, você que só reza quando a água bate na bunda. Atenção, você que só reza quando aparece uma dificuldade. Você está brincando com Deus. E com as coisas sagradas não se brinca. Tem gente que
Tem gente que só procura Deus, só procura a igreja, só procura, né? Só procura a Eucaristia, a missa, quando está com uma dificuldade. Quando está com uma dificuldade, né? Quando precisa de uma graça. É um verdadeiro hipócrita, é uma verdadeira hipócrita. E aí a gente precisa quebrar esse egoísmo, essa hipocrisia. A gente deve rezar sempre, sempre, rezar sem cessar. Você sabe que a gente vai percebendo de grandes santos, né? Por exemplo, Padre Pio, né? Santo Afonso de Ligório, eles dizem assim, né? Diz assim: se você quer muitas graças, visite muitas vezes o sacrário e a igreja. Comungue muitas vezes. Se você quer muitas graças na tua vida, visite muitas vezes o sacrário, a igreja. Se você quer poucas graças na tua vida, visite poucas vezes o sacrário. Visite poucas vezes a Eucaristia, a igreja. E aí eu te pergunto, né? Será que é conveniente a gente buscar a Deus só quando a gente precisa? Será que é conveniente? Será que é bom? Será que é verdadeiro? Será que é sincero a gente só visitar a casa do nosso pai, da nossa mãe, quando a gente precisa de algo, de um favor, de uma ajuda? Esse é um filho ingrato. Essa é uma filha ingrata, né? Que só busca o pai e a mãe, só busca, né, o pai e a mãe quando precisa. É por isso que Jesus diz: não seja como os hipócritas que ficam de pé, que colocam frases, né, que usam camiseta religiosa, mas de religioso não tem nada. Quando você rezar, todos os dias, lá na tua intimidade, não para aparecer. E sempre é bom você fazer aquele exame de consciência tão forte, tão bonito. Estou rezando? Estou buscando a Deus? Sempre de coração. Porque, né, se você tem o hábito, né, se a gente tem o hábito de rezar só para aparecer, nossa oração não vai ser atendida. Não vai. Né? A oração, ela pede de nós fidelidade a Deus. A oração pede de nós, né, frequência. Frequência, a gente precisa rezar. A gente precisa rezar. Porque se você, pai e mãe, não reza, qual é o exemplo que você está dando para teu filho, para tua filha? Se você não vai na igreja, qual é o exemplo que você está dando para teu filho, para tua filha? Eles estão vendo, eles estão enxergando. E não me venha dizer que eu preciso ter lazer, eu preciso descansar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. O melhor descanso sempre vai ser em Deus. Sempre vai ser em Deus. Então que a tua oração seja sincera, tua oração seja persistente, tua oração seja sempre uma força que você vai buscar diante de Deus. Depois Jesus vai falar da caridade, da esmola, de ajudar quem precisa, né? E novamente entra aqui a dinâmica hoje, né? A gente ajuda quem precisa de nós, né? Não para aparecer, né? Porque o que eu vejo de vez em quando, né? Daqui uns dias vai começar a movimentação de novo, né? Já passou a Páscoa, né? Lá para Páscoa, nossa, todo mundo corre para fazer uma cesta, para arrumar chocolate, para arrumar alimento para os carentes, né? Mas será que carente só come na Páscoa? Por isso que eu estou dizendo, né? Que daqui um pouco vai começar de novo, né? O Natal está chegando, ou o Dia das Crianças está chegando. Tem gente que só nessa época se lembra de fazer algo pelo carente, por quem precisa. E ainda é tão descarado, né? Que
tem dinheiro, né? É fácil pegar ali um valor, ir lá no mercado e comprar, não vai fazer falta, porque tem dinheiro, né? E ainda é tão descarado que é capaz de tirar foto lá da cesta, é capaz de tirar foto lá da onde está entregando, só para se exaltar em cima da miséria do outro. Deus está vendo. Deus está vendo. Então, olha só. Hoje, né, você está vendo que Jesus ele está pedindo para a gente ser verdadeiro. Para a gente ser verdadeiro. Para a gente ser honesto com a nossa fé. E hoje Jesus fala do benefício da caridade, da esmola, de ajudar quem precisa, sim. Ajudar não significa ser bobo, né? Ajudar não significa criar uma ajuda vitalícia, ou seja, você ajuda a mesma pessoa há 10, 15 anos, né, e ela nunca progride. E ela também não se mexe para melhorar. E ela também não se mexe para, né, sair daquela situação. Aí você sabe que a melhor forma de ajudar é deixar de ajudar. Né? Porque dificuldade, problema, todo mundo passa, né? Mas a gente não pode usar nossas dificuldades, nossos problemas como bengala, né? Como uma bengala, como uma muleta, tá? Então, olha só, hoje, caridade é você dar atenção para quem está precisando, né? Eu falava nas celebrações do final de semana e eu dizia assim, ó, né? Às vezes você conhece uma pessoa que está triste e ela não era assim. Às vezes você conhece uma pessoa que está de cabeça baixa e ela não era assim. Às vezes você conhece uma pessoa que perdeu o ânimo e ela não era assim. E aí hoje Jesus fala de caridade, né? E a gente acha que caridade é só dar um alimento, um dinheiro. Não, não. Caridade é você sentir com o teu coração. Sabe o que é caridade, né? Caridade é você sentir a dor do outro com o teu coração. E aí, quem sabe, você pode se aproximar desta pessoa, conversar, dar atenção, né? Sabe, procurar entender o que está acontecendo. Às vezes essa pessoa, ela só precisa de alguém para escutá-la, né? Às vezes essa pessoa precisa desabafar, né? Às vezes essa pessoa precisa falar aquilo que machucou, que está machucando e ela precisa de alguém para escutar, como alguém colocou aqui, né? Saber escutar. Isso também é caridade. Isso também é caridade, sabe? Quantas pessoas talvez bate uma tristeza mais profunda, né? Hoje se fala muito da depressão. Hoje se fala muito, né, de uma tristeza profunda. Hoje se fala muito de medos, de inseguranças. E não é feio passar por isso. Quem passa por isso é uma pessoa que talvez muito trabalhou, muito lutou na vida, sabe? Quem às vezes passa por isso é uma pessoa tão maravilhosa, que se doou tanto, que agora também precisa desse cuidado, precisa dessa atenção. E quando a gente chega pertinho, né? Quando a gente começa a cuidar, quando a gente começa a dar atenção, ela também se sente valorizada, se sente querida, sabe? E as coisas começam a melhorar, começam a ser diferentes. Então, que você dê atenção também para quem precisa, sabe? Que você converse com quem precisa, sabe? Que você também, né? Que você, quando vê uma pessoa triste, e com certeza ela faz parte da tua vida, né? Com certeza ela faz parte da tua vida, chega até ela, né? Dá um abraço, diz, ó, tô rezando por você. Quer conversar? Precisa conversar? Posso te auxiliar de alguma forma? Isso é caridade, né? Isso é caridade, mas você não vai fazer isso para aparecer, né? Você não vai fazer isso para aparecer, né?
Você não vai fazer isso e depois vai postar. Nossa, aquela pessoa tá assim, tá assim, tá assim. Nossa, eu ajudei ela. Ei, muitas vezes que a tua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. E aí Jesus finaliza, também com o valor do jejum. O jejum é maravilhoso. O que é o jejum? É eu abrir mão de algo que talvez eu goste tanto, de algo que talvez eu goste de beber, de tomar, de comer, Eu abro mão disso porque eu quero controlar. Talvez eu quero controlar, um sentimento. Quando eu faço jejum, se eu consigo controlar a minha vontade de comer, de beber, eu vou controlar qualquer coisa na minha vida, Então veja só, o que o jejum diz? Que às vezes a gente come demais, a gente bebe demais. Às vezes a gente usa o alimento, a bebida, como fuga para a ansiedade, para os medos e assim por diante. E quando a gente faz o jejum, e faz o jejum de coração, não é que a gente vai morrer de fome, não. Mas a gente vai controlar nossos sentimentos, nossos instintos, a gente vai controlar aquilo que não nos faz bem, sabe? A gente começa a controlar isso, e quando a gente começa a controlar isso, a gente consegue controlar qualquer coisa e qualquer situação na nossa vida. Vale a pena você pensar nisso, sabe? Olha só, o evangelho de hoje, O evangelho de hoje é o evangelho que nos enche de muita esperança. Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 6, versículo 16 ao 18. E que você possa, sabe? E que você possa colocar em prática a oração, mas não seja ingrato. Não procure Deus só quando a coisa ficar difícil. Isso é ser ingrato, isso é ser oportunista, isso é ser sem vergonha. Não procure a Deus só quando você precisa. Tem muita gente que às vezes aparece e desaparece da igreja. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Faça então da oração o combustível diário. Lembre-se, se você quer muitas graças, muitas bênçãos, visite muitas vezes o sacrário. Visite muitas vezes a igreja. Se você quer pouca graça, visite esporadicamente e você terá pouco. Lembre-se da caridade, do amor ao próximo. Quando a gente cuida de alguém, quando a gente cuida da dor de alguém, Deus cuida das nossas dores. Quando a gente cuida da ferida de alguém, Deus cuida da nossa ferida. Pode ter certeza. Lembre-se, Lembre-se também da importância. Lembre-se também da importância do jejum, para que nossos instintos, para que nosso comer, nosso beber seja saudável. E quando com o jejum a gente consegue deixar isso ou aquilo de lado, a gente consegue controlar qualquer coisa na nossa vida. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja nesse dia. E vamos nesse dia que a gente reza, o dia de São Luís Gonzaga, vamos rezar pela juventude, reza pelos jovens. Mas você sabe que hoje também é o dia de rezar pelos seminaristas, São Luís Gonzaga é o padroeiro dos seminaristas. Se você tem o contato de alguém, reze por ele, mande uma mensagem também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai, o Filho e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique bem.
Fique com Deus. Uma abençoada quarta-feira e nos encontramos amanhã.